Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o seu amigo, pastor Alex Silva. Quero estar transmitindo uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Nesse momento tão especial que Deus reservou para nós estarmos aqui juntos para compartilhar de uma palavra da parte de Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, diz assim o texto bíblico, no versículo de número 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhes mão da barba, e o feria e o matava. E assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Irmãos, observando aqui esse texto bíblico que nós lemos aqui, a gente vê a coragem de Davi, a valentia de Davi, diante da dificuldade, diante da crise daquele momento, daquela época. Quando eu olho esse texto, eu vejo uma coisa tremenda, que seria o rei Saul e todo o seu exército era para afrontar, era para lutar contra os filisteus e lutar contra o gigante Golias, que estava afrontando o povo de Israel. Mas todos eles estavam com medo, todos eles estavam correndo do gigante, porque o gigante estava afrontando, o gigante estava colocando medo. Todas as manhãs ele vinha enfrentar o povo de Israel, e o povo de Israel estava com medo. Interessante que quem era para se apresentar, ser o primeiro à frente de batalha para enfrentar o Golias, teria que ser quem? O rei Saul. Mas o rei Saul se acuou, ficou com medo. Então todo o exército de Israel também ficou com medo, porque o gigante era muito grande. O gigante era muito valente, era muito forte, era alguém temido. Só que o que me faz pensar que o medo que estava em Saul e o medo que estava em todo o povo de Israel não era um medo natural, mas era um medo que eles tinham. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não estava mais com Saul. Como o Espírito de Deus não estava mais com Saul, Saul sendo rei, que era à frente da batalha, era aquele que era para dar voz de guerra, mostrou-se com medo. Então todos aqueles que estavam com eles ficaram com medo. Ou seja, ele influenciou todo um exército a ficar com medo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, uma pessoa quando perde o Espírito de Deus, ela se torna uma pessoa medrosa, ela se torna uma pessoa com medo. Por isso eu quero te incentivar a buscar a presença do Espírito de Deus, porque é ela que vai te capacitar para as guerras e para as batalhas que vêm pela frente. Todas as guerras que nós enfrentamos, que nós temos que enfrentar, se não for o Espírito de Deus conosco, não tem como nós suportar. A Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que se apresentou então Davi. Davi se apresenta para o rei Saul e fala: olha,
Quero resumir em miúdos aqui. Deixa comigo. Eu vou. Não, mas tu é pequeno. Não. Quando apresentava-se leão, quando se apresentava urso para tomar minhas ovelhas, eu botava para correr ou eu matava. Aleluia. Estou conjecturando nas minhas palavras, amém, amados? Mas o gigante é grande. O gigante é valente. É treinado em guerra, você nunca guerreou. Sabe o que aconteceu? Davi falou, tá bom. Saul falou, tá bom. Vamos lá então. Vai embora, Deus é contigo. Coloca as minhas vestes. A Bíblia vai dizer então no livro, no versículo 38, do 1 Samuel 17. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. Saul vestiu Davi das suas vestes. Por quê? Porque se apresentava a veste de Saul na guerra, meus irmãos, todos de Saul na guerra, todo o exército de Israel que ia sair para observar, via a veste dele, acharia de longe, porque a guerra não era próxima, era dentro de um vale, de longe, que era Saul. Então, todo o povo de Israel iria guerrear junto. Eles iam para cima, mas quem tinha que se apresentar era Saul. O gigante, ele veio para duas coisas: para matar Saul e para exaltar Davi. Aleluia, glória a Deus. Saul então botou veste no menino, só que Deus era na vida de Davi. E quando ele bota as vestes sobre ele, as vestes não serviam. As armaduras eram pesadas, as armaduras não cabiam no corpo de Davi. Davi era um menino, e Davi nunca usou aquelas vestes para guerrear. Sabe o que aconteceu? Davi falou, tira tudo isso, eu não preciso disso. Oh glória! Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que Deus tem uma veste especial para cada um. Deus tem uma veste especial para mim, uma veste para você. Aleluia! Deus, ele tem uma veste reservada. Esta veste que eu quero trazer agora é a unção de Deus, que ela é a armadura para nossas vidas, para o ministério, para o bom combate. As armaduras que está em Efésios 6:10, os demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada. Oh glória! Então Deus, ele tem uma armadura, cabe a mim e a você buscar se revestir. Davi, enquanto ele estava lá no campo, com as malhadas, ele estava treinando, aleluia, ele estava se revestindo, ele estava buscando a presença do Pai, com louvores, cânticos, aleluia. Então ele estava se enchendo de Deus. Efésios 5, se não me foge a memória, verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Temos que se encher do Espírito Santo, temos que se encher de Deus, para estar pronto para a guerra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, toda honra e glória pertence a Ele. Terminando aqui, meus irmãos, vamos terminar aqui esse vídeo, e quero convidar você para estar, aleluia, se inscrevendo no nosso canal. Deixa um like ali, deixa um joia, comenta ali com a gente, vamos interagir junto com a palavra de Deus. Continuando aqui, meus queridos, a Bíblia diz que Davi tirou aquelas vestes e ele foi com a veste dele. Ele foi com a funda e ali ele pega no riacho algumas pedrinhas e ele vai para cima do gigante na fé e na certeza. Por quê? Porque a unção que estava sobre Davi era maior e muito mais forte do que todas as armaduras do rei Saul. Aleluia! A unção que estava sobre Davi, o Espírito de Deus estava sobre Davi. E se o Espírito de Deus está sobre Davi, então ele não precisava das armaduras, ele tinha coragem para enfrentar, ele tinha coragem para combater o bom combate. Eu venho te dizer com esta palavra, terminando aqui, dizer uma coisa: se você tem o Espírito de Deus, seja forte, seja valente, aleluia. Não temas a luta, não temas a batalha, não temas a guerra, e não queira usar vestes de outros.
Não queira imitar outros, não queira ser igual aos outros, queira ser igual a Cristo. Cristo, seja igual a Cristo, oh glória, seja imitador de Cristo, porque os outros, as pessoas, nós seres humanos somos falhos, erramos, mas Cristo não falha. Se revista, meus irmãos, da unção do Espírito Santo e seja imitadores de Cristo. Seja imitadores de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E aí a guerra vem, vai cair por terra. O gigante vem, vai cair por terra. Por quê? Porque você venceu, aleluia, debaixo das vestiduras do manto, da unção e da graça do Espírito Santo. Davi tirou sobre si, 39, diz assim no final do versículo 39, Davi tirou aquilo sobre si, ele tirou aquilo sobre ele, que estava sobre ele, pesando. Se eu querer botar veste dos outros, vai ser só um peso, não vai ser uma armadura para mim. Mas se eu tiver sobre mim o Espírito, que diz no livro de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, que o Espírito do Senhor esteja sobre você. Nada vai te parar se você estiver com o Espírito de Deus. Ainda que venham as lutas e os problemas, Deus é maior que esse problema. Olha aqui para mim, Deus é maior que todas as lutas que você está enfrentando. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na bênção e na paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a estar deixando um joinha. Amém? Não esqueça de dar um joinha aí no vídeo e compartilhar nossos vídeos. Amém? Se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar fazendo aqui uma série de palavras de Deus para o seu coração. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. O gigante perdeu e Deus começa a exaltar a vida de Davi e não precisou de outra veste a não ser as suas próprias vestes, que seja revestidos do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe na bênção e na paz do Senhor Jesus.